A matemática surgiu de necessidades básicas, dentre elas a necessidade do homem resolver problemas como construção de casas, delimitações de terrenos, plantações e etc. Podemos dizer que a geometria euclidiana teve início por volta do século III a.C., quando a geometria foi posta em uma forma axiomática por Euclides. O método consiste em assumir um pequeno conjunto de axiomas intuitivos e então provar várias outras proposições a partir desses axiomas. Muitos dos resultados de Euclides já haviam sido afirmados por matemáticos gregos anteriores, porém, ele foi o primeiro a demonstrar como essas proposições poderiam ser reunidas juntas em um abrangente sistema dedutivo. Em matemática, linhas retas ou planos que permanecem sempre a uma distância fixa um dos outros, independentemente do seu comprimento. Este é um princípio da geometria euclidiana. Algumas geometrias não euclidianas, como a geometria elíptica e hiperbólica, no entanto, rejeitam o axioma do paralelismo de Euclides. É a partir daí que será abordada a matéria geometria euclidiana. Antes de começar o capítulo 1, é visto os operadores lógicos de lógica como e, ou exclusivo, para que se possa entender melhor os teoremas. É visto também o se então, se e somente se, a contrapositiva. É visto também os métodos de demonstração, que são as condições necessárias e suficiente, a negação, os quantificadores existe e para tudo. Além disso, temos no capítulo 1 métodos de como provar proposições, teoremas, refutar uma afirmação com um contra-exemplo e a redução ao absurdo. Bem, é visto os conceitos básicos na matéria para poder abordar os axiomas no capítulo 1 também. É abordado as entidades primitivas do plano, que são os pontos e as retas. Em seguida será explicado o que são os planos, retas e pontos. Apenas será abordado no capítulo 1 os axiomas de incidência e de ordem. No capítulo 2, a partir daqui o aluno já estará acostumado com os conceitos de axiomas, proposições e definições. Dessa forma, será abordado neste capítulo os axiomas sobre medições de segmentos. Dentre esses axiomas está o axioma que define um par de pontos a um módulo de um número, a correspondência bionívoca entre pontos do plano com os números reais e a consequência de um ponto estar entre outros dois pontos. No capítulo 3 será visto nesse capítulo os axiomas sobre medição de ângulo. Dentre esses axiomas que diz que um ângulo tem uma medida maior ou igual a zero, a correspondência bionívoca entre as semirretas de mesma origem com os números reais e a consequência de uma semirreta dividir um ângulo. No capítulo 4, por fim, será visto os axiomas sobre congruência de triângulos. No capítulo 4 está o axioma de congruência do caso lado, ângulo, lado, teorema do caso de congruência ângulo, lado, ângulo e o teorema do caso de congruência lado, lado, lado. Este capítulo é mais fácil de abordar, pois o aluno estará mais acostumado com os axiomas e por ter visto esse assunto no ensino médio.